Domingão, Dia dos Namorados, e a Bea aqui decidiu fazer um hashtag Bea Responde temático, justamente pensando no dia de hoje. E por isso abri uma caixinha lá no Instagram na sexta-feira, pedindo para vocês enviarem dúvidas que envolvessem aí finanças em casais ou investimentos em casais e por aí vai. Decidi separar as que mais se repetiram e talvez aquelas que eu conseguisse dar uma luz ou até mesmo a minha opinião, né, de como eu faria ou lidaria com aquela situação. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa também, você pode escrever aqui nos comentários, porque sempre quando a gente faz um novo hashtag Bea Responde, a gente resgata aí alguns comentários também, beleza? Bom, antes da gente começar, eu quero pedir pra vocês também já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim, me acompanhem até o final do vídeo. Bom, vamos lá, gente. A primeira dúvida que eu tenho, ela vem do Tafarel e tá escrito o seguinte: minha namorada diz que investir em BDR está exposto ao dólar. Eu digo o contrário. Quem tá certo? Tafarel, eu queria dizer o seguinte, a sua namorada, ela está certa. Quando a gente investe em BDRs e até mesmo alguns ETFs, nós temos essa variação e esse impacto cambial na cotação do ativo. Isso porque, geralmente, os ativos, né, que são lastreados num BDR ou num ETF, eles têm as custódias lá fora. Então, quando recebe um dividendo, né, quando você vai fazer o cálculo da cotação, etc e tal, tudo isso tem que ser colocado na conta. Deixa eu mostrar para você esse gráfico aqui, que a gente compara em laranja, por exemplo, os BDRs de Berkshire e em azul nós temos as stocks de Berkshire lá fora. Se fosse exatamente a mesma coisa, a gente veria um gráfico exatamente igual, uma linha ali sobrepondo a outra. Mas a gente vê que tem algumas pequenas diferenças justamente por essa questão cambial, porque com as stocks, quando você investe, você só vai ver o efeito cambial que você teve nesse investimento quando você vender ele, quando você converter essa grana para o real e aí você talvez trazer essa grana de volta. Então a gente vê essa pequena diferença. Então sim, tem impacto cambial no BDR. A minha forma preferida de investir e ter exposição ao dólar é investindo lá fora, mas sim, BDRs, ETFs e tal também são algumas opções, beleza? Bom, vamos para a segunda pergunta, gente, que é do Clayton. Ele escreveu o seguinte: ganho 11 mil, ela 3 mil. Sou bonzinho demais em juntar tudo? Não sei se é uma questão de bonzinho demais, tá, Clayton? Mas eu acho que a gente poderia trabalhar com proporcionalidades de renda. Eu acho que é super justo isso, tá? Então vamos lá, você ganha 11 mil, ela ganha 3 mil. Vamos supor que os gastos mensais ali de vocês, da casa de vocês e tal, da vida de vocês juntos, seja de 7 mil reais. Isso me diria que você é responsável por 73%, né, dos gastos de vocês e ela 27%, porque quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Dessa maneira, você estaria pagando aí mais ou menos R$ 5.110 por mês e ela R$ 1.890 por mês. Ambos conseguiriam talvez fazer sobrar uma graninha ali no final do mês. Claro que você consegue fazer sobrar muito mais, mas ainda assim eu acho muito interessante fazer essa proporcionalidade, mostrar para ela esses percentuais, até mesmo para ela ver que, olha, talvez está sobrando um pouquinho no final do mês e eu poderia construir junto alguma coisa, algum investimento para algum plano futuro e fazer esse incentivo aí, mostrar que sim sobra e dá para fazer algum investimento. Então, não sei necessariamente se você é bonzinho demais, mas eu acho que você poderia ser mais bonzinho ainda se você incentivasse ela também a investir o que talvez possa estar sobrando na renda dela, tá? Porque aqui eu só fiz uma suposição também, beleza? Outra pergunta, e essa veio da Cíntia. Na verdade, tem perguntas muito parecidas aqui. Eu vou ler a da Cíntia e a da Mandy juntos. A da Cíntia é o seguinte: casal concursado, salários iguais, investimentos separados, juntos ou os dois? Essa é a pergunta da Cíntia. A pergunta da Mandy é o seguinte: eu invisto para mim e para o meu marido. É melhor fazer investimentos separados para cada? Então são perguntas muito parecidas e a resposta que eu vou dar talvez sirva para as duas. O que eu penso dessa questão de investimentos e que a gente faz aqui em casa? Nós fazemos de forma separada, principalmente pensando no perfil de investidor. Eu tenho um perfil muito mais agressivo do que o Rafa e talvez eu pegar toda a grana dele e investir junto com a minha e tomar aquelas decisões, talvez ele não se sentiria tão confortável com as minhas decisões. Então, por esse motivo, a gente acaba separando, cada um faz as suas escolhas, ainda que a gente possa estudar, possa discutir análise, discutir alguma modalidade de investimentos juntos, mas a gente acaba separando justamente por conta desse perfil, né? Já quando a gente fala, por exemplo, da Mandy, porque ela investe para ela e para o marido, aqui eu faço essa ressalva também, né? Que talvez você consiga, inclusive, se ele tiver um perfil de investidor diferente do seu, você pode meio que atender esse perfil dele quando você faz esses investimentos e talvez até traçar estratégias diferentes, porque, por exemplo, quando a gente tem um período de bonança na nossa bolsa, onde tudo tá subindo, a minha estratégia, que é um pouco mais agressiva, ela consegue ter um retorno muito bom. Em compensação, quando a gente tem quedas mais acentuadas, a carteira do Rafa, que pode ser um pouco mais conservadora,
investidora, ela segura um pouco mais as pontas. Então, brincar com esses perfis de investidores em contas separadas, com investimentos diferentes, eu acho muito interessante sim, ainda que uma única pessoa esteja cuidando das duas contas, beleza? Última pergunta que eu tenho é do Ricardo. Ele escreveu o seguinte: minha esposa prefere colocar o dinheiro na poupança do que no tesouro direto. Só por Deus. Mentira, essa não é a última pergunta, tá? A gente tem mais uma, mas vamos lá. Só por Deus, ele diz. Tá reclamando que a esposa quer deixar o dinheiro na poupança e não coloca no tesouro. Bom, Ricardo, o que eu diria pra você é o seguinte: talvez ela precise de mais explicações de como funciona o tesouro. E se somente as explicações não estiverem sendo suficientes, chama ela pra ver esse vídeo, ou enfim, entra lá no site do Tesouro e faça como eu fiz para chegar nessa imagem que vocês estão vendo aqui, para você mostrar a diferença de rentabilidade. Nós temos aqui mais de 250, 260 reais de diferença do investimento da poupança para um Tesouro Selic, que é tão seguro quanto. E eu acho que tem um grande problema nessa questão de você olhar para a poupança como um investimento, por exemplo, que você vai ganhar aquela rentabilidade, mas você tem que esperar o aniversário da poupança, diferente do próprio Tesouro. Então sim, eu acho que para quem está olhando para investimento, o Tesouro pode sim ser um bom investimento, principalmente para quem tem, ou para quem tem não, né? Para quem é muito conservador. Tenta mostrar para ela esse comparativo nessas simulações que no próprio site do Tesouro você tem. Explica essa questão, né, do aniversário da poupança, da questão da rentabilidade. O Tesouro você pode sacar também. Agora ele é D+0 se você fizer o resgate, né, até as 14 horas. Então traz para ela esses detalhes. Talvez o que tá faltando um pouco é essa informação. Eu espero que isso resolva, tá? E agora sim, gente, vamos para a última pergunta que veio da Aline. Ela escreveu o seguinte: como construir uma reserva de emergência para o casal? Como cada um pode ajudar? A reserva de emergência, eu acho que cada um pode ajudar novamente com aquela questão da proporcionalidade que eu trouxe para vocês. Quem ganhar mais provavelmente vai colocar mais grana na reserva de emergência, quem ganha menos coloca um pouquinho menos. Aí você sempre tem a opção de uma conta conjunta onde os dois têm acesso, ou cada um, né, se separam a conta e aí cada um vai guardando ali o que consegue em cada uma das contas. É importante, né, que ambos tenham acesso a essas contas, porque nunca se sabe se vai dar aí algum BO com a linha ou com o maridão ou alguma coisa assim que precise desse dinheiro. Então, se não for uma conta conjunta, é claro, é importante que a Aline vai ter o acesso dela, mas às vezes vai precisar de mais uma grana ainda, então precisa ter acesso à conta do maridão e vice-versa. Então, acho que a proporcionalidade funciona nesse caso de reserva de emergência. Lembrem-se, ambos precisam ter acesso, porque a gente não sabe com quem e quando vai ser essa emergência. E esqueçam essa de que emergência, gente, é só perder o emprego, porque emergência às vezes pode ser alguma emergência hospitalar. Eu sempre trago pra vocês e vocês brincam, né, que eu digo que o Rafa é sempre sequestrado nos meus exemplos, mas os dois precisam ter acesso ao resgate do maridão se precisar. Então, esse tipo de informação a gente acaba compartilhando e aí, é claro, volto a repetir, eu acho que a proporcionalidade ela ajuda muito conforme a renda de cada um, beleza? Bom, pessoal, basicamente foram essas as principais perguntas que eu quis trazer pra vocês e eu acho que elas se repetem muito e às vezes geram muitas dúvidas mesmo, principalmente naqueles casais que talvez estão começando e estão ajustando aí no compasso de como a banda vai tocar, né? Eu tô há 14 anos com o Rafa praticamente, a gente já fez de diversas maneiras, hoje a gente trabalha aí mais ou menos dessas maneiras que eu trouxe pra vocês, que eu acabo trazendo a minha opinião, inclusive, que não quer dizer que dá certo pra mim, que vai dar pra vocês, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer aí algumas ideias de como vocês podem estar fazendo algumas situações funcionarem, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço por aqui, eu desejo um feliz Dia dos Namorados para todos vocês e vejo vocês então no próximo vídeo.